do dia, tava refrigeradores, talvez hoje, eu não sei o que foi que eu coloquei. Mas às vezes eu preencho aquilo lá e eu não lembro das aulas que a gente já tinha visto. Então hoje, na verdade, a gente vai fazer alguns exercícios de Carnot, que foi o conteúdo que a gente fez semana passada. Porque a gente tá tranquilo de tempo, tá? Eu tô aí uma semana, talvez, para terminar a apostila, duas. Uma semana, se eu apertasse um pouco o passo, duas. O Renan já tá na apostila que vocês nem têm, tá? Então, assim, nós estamos tranquilos. O que nós vimos na última aula? Nós vimos isso, meu Deus, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, tá? Vimos o ciclo de Carnot, que é aquele ciclo que é composto de duas isotérmicas e duas adiabáticas, né, alternadas, uma isotérmica, uma adiabática, uma isotérmica, uma adiabática, que é a maior eficiência teórica de uma máquina térmica, que opera recebendo calor. Por que a maior eficiência teórica? Porque na prática você consegue construir máquinas, só que essas máquinas têm atrito, têm dissipação de calor pela própria fonte. Então, assim, na teoria, no mundo ideal, em que não existem problemas, bababá, é esse o valor que você vai ter. Tem duas maneiras de calcular o rendimento dessa máquina. Se for o rendimento geral de qualquer máquina, é esse aqui que a gente usa. Trabalho sobre calor da fonte quente. Se for o rendimento de Carnot, é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tá bom? Basicamente é isso. Em outra aula, talvez numa das aulas gravadas da semana que vem, eu vou explicar os ciclos, tá? Então vai ser uma aula meio que de curiosidade, porque quase não é cobrado nenhum outro ciclo fora de Carnot. Então eu vou mostrar o ciclo de Carnot, o ciclo de Otto, o ciclo de Diesel, tá? Quais são as diferenças entre eles. E aí na próxima aula a gente vai para refrigeradores para fechar esse conteúdo. Fica só a entropia que eu vou deixar para o final, porque é um conteúdo que eu acho que é um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Então, vamos para o exercício da apostila, tá? Lá na parte de Carnot. Se alguém conseguir achar a página aí e quiser me avisar qual é, eu agradeço, porque eu tô esquecendo de colocar a questão aqui, o exercício e a página, desculpa, e aí fica meio tá? Quem tiver com a apostila aí e quiser mandar qualquer página, eu agradeço. Bom, qual que é o exercício? Ele fala assim: toda transformação cíclica começa e termina em um mesmo ponto. Por isso as temperaturas inicial e final são iguais. Qual deve ser a variação de energia interna ao término de um ciclo? Bom, se eu estou falando de um ciclo em que... Cadê? Aqui. Se eu estou falando de um ciclo em que a temperatura no ponto... Opa! A temperatura inicial é igual à temperatura final, vocês precisam lembrar que a energia interna, que é U igual a 3 meios de nRT. nR são as mesmas do gás lá, né? Número de mol, constante. Se a temperatura é a mesma, a energia interna é a mesma. Então, qual deve ser a variação da energia interna ao término de um ciclo? Tá? Deve ser... Tá travando tudo aqui, hein? Deve ser 0. Porque a temperatura é igual, tá? É a mesma. Vou colocar assim, ó. Que tá na mesma temperatura. Isso não quer dizer que durante todo o ciclo a temperatura se mantém constante. É só a inicial e a final. Tá? Durante o ciclo de Carnot você tem duas transformações isotérmicas. Então nessas transformações sim, a temperatura é constante. Mas aí não quer dizer que durante todo o ciclo ela é constante. E justamente é o que ele pergunta na B. Durante o ciclo a energia interna permaneceu constante? Não. Tá? Por que não? Vamos pegar o ciclo de Carnot aqui. Vou colocar de novo ele aqui na tela, rapidinho. Para permanecer constante, eu só teria isotérmicas. Nesse trecho, nessa minha transformação de A para B, eu tenho uma isotérmica. De C para D, eu tenho uma isotérmica. Só que de D para A e de B para C, eu tenho adiabáticas. Adiabáticas não tem troca de calor. E aí, talvez isso te induza a pensar em temperatura, porque calor, mas são conceitos diferentes.
Então, durante D e A, no meu desenho, nessa minha transformação específica, durante D para A e de B para C, eu não tenho a mesma temperatura. Então, o que nós temos? Durante o ciclo como um todo, tá? Durante os intervalos totais, a energia interna não é constante. Ela só é igual se você pegar, a variação é zero se você pegar o mesmo ponto de comparação. O início e o fim do ciclo ser o mesmo ponto. Tá? Aí você tem a mesma energia interna. Beleza? Deixa eu dar uma minimizada aqui, dar uma destravadinha. Próxima questão, eu acho que fiz na ordem contrária. Essa aqui é a questão 1. Olha lá. Essa questão aqui é legal para você entender o ciclo. O gráfico apresenta um ciclo de Carnot. Com base nele, preencha as células do quadro, colocando uma das palavras que se encontra entre parênteses imediatamente após a pergunta feita. Na semana passada, alguém me perguntou assim, professor, como que eu sei qual que é a diabática e qual que é a isotérmica? A diabática é sempre a mais vertical das transformações. Então, neste gráfico, eu tenho aqui como sendo a diabática e aqui como sendo a diabática. E essa parte menos inclinada, mais horizontal, é a isotérmica. E aqui eu tenho a isotérmica, tá? Então, já sei quais são as transformações. Vamos lá, vamos ver de cada caso aí de A para B. De A para B, o que ocorre com o volume? É uma expansão, uma compressão ou não varia? Aqui nós temos um probleminha que a apostila está com uma transformação bem da safada que fica meio ruim de enxergar, tá? Eu vou traçar uma linha, depois eu vou apagar essa linha aqui, ó. Ó. Tá vendo que o volume em A, o volume é o eixo Y, o eixo X. Aqui eu tenho o volume A, o volume B tá para a esquerda, o volume B tá para cá, tá? Não tá tanto assim, mas tá para cá. Então, de A para B, o volume diminui. Eu tenho uma compressão. Não vai caber tudo aqui, então vai ficar assim, compressão. De A para B, qual a classificação de cada transformação? Isotérmica, isobárica, diabática, papapá. Essa parte mais inclinada é uma transformação adiabática. O que ocorre com a temperatura? E aqui que vem talvez uma pegadinha. A diabática não tem relação com a temperatura, tá bom? A diabática tem relação com o calor. Então, olhando de A para B aqui, eu tenho Q igual a trabalho mais delta U. Certo? Estou pensando num gás. A transformação é adiabática, então Q é zero. Então, o trabalho é menos delta U. Ou delta U é menos o trabalho. Nesse caso, o que está acontecendo? É uma compressão, não é? Então, se é uma compressão, o trabalho é negativo. É essa aqui que eu vou analisar. Tá? Trabalho negativo significa ΔU positivo. Então, a temperatura aumenta. Porque a temperatura está associada ao ΔU. Aumenta. Só você lembrar de, se alguém já encheu bola com aquelas bombinhas de encher a bola mesmo, quando você está comprimindo o ar muito rápido, ele acaba esquentando. O oposto disso é quando ele expande muito rápido. Por exemplo, o desodorante aerosol. O gás está expandindo muito rápido, saindo do desodorante, aí você tem um resfriamento. A latinha, se ficar espirrando muito tempo, a latinha fica muito gelada. Mesma coisa para tinta, né? Spray. Então, compressão adiabática aquece, expansão adiabática resfria. Qual o sinal da variação da energia interna? Ela está sempre associada à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é maior do que zero, é positivo. Tá? Deixa eu só colocar aqui que eu fiz isso aqui de A para B. De B para C. O que ocorre com o volume? Bom, de B para C fica claro que o volume estava aqui, né, em B, e agora ele vai lá para C. E ele aumentou. Então eu tenho uma expansão. Deixa eu colocar cores diferentes, vai ficar bonitinho. Expansão. Qual a classificação de cada transformação? Nesse caso aqui eu tenho uma isotérmica.
Isotérmica. Tá? O que ocorre com a temperatura? Bom, na isotérmica a temperatura é constante. E aí o ΔU é igual a zero. ΔU é a variação da energia interna que está associada à temperatura. De C para D. De C para D, vamos usar o laranjado. De C para D, eu tenho uma expansão, o volume aumenta, tá? Vou fazer um risco aqui para vocês verem. Ó, de C para D. O volume aumenta de C para D. Então aqui eu tenho, aqui eu tenho uma expansão. É uma transformação adiabática. O que acontece com a expansão adiabática? É o desodorante, né? Esfria. É o que acontece com o seu gás, com algum gás que sai da sua boca quando você assopra fazendo biquinho. Assim, sabe? Que é o ar sai geladinho. Então a temperatura diminui. Diminui. E aí o ΔU, que está associado à temperatura, vai ser menor do que zero. Menor do que zero. E de D para A, eu tenho uma compressão. O volume estava em D, ele foi lá para A. Então eu tenho uma compressão. É uma transformação isotérmica. O que acontece com a temperatura? É isotérmica, então a temperatura é constante e ΔU é igual a zero. Tá? São aqueles exercícios que provavelmente vocês não vão encontrar desse modo no vestibular. Claro que lá não seria de preencher, né, tabelinha. Talvez parcial, é uma transformação aqui, o que está acontecendo. Mas é um exercício bom para estudar, para você sacar o que está acontecendo com o gás dentro dessa máquina. Professor, por que você usou a primeira lei da termodinâmica e não usou da máquina térmica, quando eu fui fazer ali em cima de roxo? Não coloquei Q da fonte quente igual a trabalho mais calor da fonte fria. Porque eu estou pensando no gás dentro da máquina. O que eu estou analisando aqui é o que ocorre com o gás dentro da máquina. Se eu for pensar na máquina como um todo, eu aplico a segunda lei. Se eu estou pensando no gás, é a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Podemos prosseguir, gente? Estão acordados? Estão animados? Oi? Pode seguir, professor. Pensem pelo lado bom, faltam 2 meses e meio para as férias. Olha só. Bom, aqui é o caderno de atividades. Tá? Eu vou ver qual que é a página aqui, porque na última vez ninguém falou nada. Então, é o caderno de atividades 7, né, de vocês. Falando isso, vocês já receberam a apostila 8, não, né? Já recebi mesmo, sim, já 8. A última do ano? Não, acho que não é a última do ano, né? A gente recebeu a 8. A última do ano é a 9, se eu não me engano. Não é não, jovem. É a 8 a última do ano. Eu acho, pelo menos. Pera aí, deixa eu ver aqui. Dá um bisu aí. A gente recebeu a 7 por último. Então tá bom. Beleza. Mas tem a 8 no positivo. Tem, né? Vocês viram que nessas últimas que o Renan mandou a lista, como não é a apostila que vocês não vão receber, eu cortei a apostila e mandei pra vocês. Eu só não mando o PDF da apostila, gente, inteiro. Primeiro por questões legais, né? E segundo porque o PDF nosso, que a gente tem, é todo respondido. Então, sabe, eu vou dar uma picotada nele lá depois pra enviar pra vocês parte ondulatória, que isso cai no PAS e PSS, tá? E não é pouco, não. Tanto que vocês vão ver na apostila comigo, na apostila 8, e depois estão vendo com o Renan enquanto isso na apostila 9, que vocês não têm, que a gente está adiantando justamente por causa do PAS do PSS. Página 29 do caderno de atividades. Vamos lá. Uma máquina ideal opera entre as temperaturas de 27 graus e 127 graus. Então eu já sei qual é a temperatura da fonte fria e qual é a temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria é de 27 graus Celsius e a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius. Eu vou transformar em Kelvin, né? Porque temos que transformar em Kelvin. Isso aqui dá 300 Kelvin e aqui dá 400 Kelvin. É só somar 273. Determine o trabalho realizado em cada ciclo dessa máquina, supondo que o calor rejeitado em cada ciclo
Rejeitado é fonte fria. É de 600 joules. Bom, eu vou calcular primeiro o rendimento. Tá bom? Ué? Não vai precisar desse... Ué? Peraí, eu tô vendo porque ele passou informação a mais aqui, por isso que eu tô meio... Determina o trabalho realizado em cada ciclo dessa máquina. Supondo que o calor rejeitado em cada ciclo seja... Tá bom. Bom, para calcular o rendimento, é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Ah, tá, já entendi o que ele fez aqui. Ainda não, jovem. Aguenta um pouco aí, Fernando. Aguenta um pouco. O rendimento da máquina é 1 menos temperatura da fonte fria, 300, da fonte quente, 400. 1 menos 300 sobre 400 é 3 quartos, que é 0,75. Então, o rendimento dessa máquina é de 0,25. Tá? Agora, o rendimento eu posso calcular de outra maneira, que é o trabalho sobre o calor da fonte quente. O rendimento é 0,25. O trabalho eu quero. E o calor da fonte quente, eu não tenho. Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar aqui o calor da fonte quente e vou colocar trabalho sobre 0,25. Sossegado, João. Tá na paz, tá na paz. É que se eu deixar, deixa eu explicar pra vocês porque eu não libero a chamada em qualquer momento. Não é porque o professor vai achar que a gente vai dormir. É porque senão fica gravando um monte de tranqueira no meu computador do Zoom, gente. Então quando eu libero a chamada, eu só gravo um pedacinho da aula pelo Zoom da chamada. E aí, sabe, facilita muito minha vida. Bom, vamos fechar o exercício aqui. Por quê? Primeira lei da termodinâmica. Desculpa, segunda lei da termodinâmica. Calor da fonte quente é trabalho mais calor da fonte fria. O calor da fonte quente é o trabalho sobre 0,25. Aqui é o trabalho mais o calor da fonte fria, que é 600. Bom, eu quero tirar esse 0,25 daqui. Então eu vou fazer assim. Vou multiplicar tudo por 0,25. Tá? Os dois lados da igualdade por 0,25. Ah, professor, eu queria passar para o outro lado e fazer mínimo múltiplo comum. Cara, seja feliz. Tá? Faça o que você quiser, você é uma pessoa livre. Pelo menos por enquanto nós somos livres. Então, 0,25. Trabalho sobre 0,25 vezes 0,25 é trabalho. Aqui, eu vou puxar um pouquinho pro lado só, gente, todo esse rolê, porque tá apertado aqui, peraí. Aqui. Essa é uma ferramenta que eu vou sentir falta, viu, quando for escrever no quadro de novo. De poder arrastar as coisas no quadro, sem ter que ficar apagando. Pronto. Olha lá, trabalho igual 0,25 de trabalho, do tal, né? Deixa eu fazer mais pro lado aqui ainda. 0,25 de tal, mais 0,25 de 600 é dividir por 4. Então dá 150. Passo para cá, vai ficar 0,75 tal igual a 150. Então, tal é 150 dividido por 0,75. Ah, professor, dá pra fazer de cabeça a conta. Opa, claro que dá. Mas eu não vou fazer, né? 8 horas da manhã, né? Então, muitas aulas ainda para dar hoje. Então, vamos dar aquela divididinha marota na calculadora. E dá 200 joules. Então, o trabalho realizado, que é o que ele queria, é de 200 joules. Ô, louco, professor, vai ter um monte desses exercícios assim na vida, que você tem que ficar substituindo uma equação na outra? Provavelmente não, tá? Provavelmente você vai ter um exercício mais simples, que vai jogar lá, a maioria da apostila você vai resolver e acabou, tá? É que esse aqui, o primeiro já que aparece de máquina térmica, já é um pouquinho mais complicado, mas também não é o fim do mundo. Tá bom? Vou para o próximo aqui, gente. Se vocês quiserem que volte, vocês me dão um berro aí. 16. Uma máquina opera segundo o ciclo idealizado por Carnot entre as temperaturas de 27 graus e 127 graus. Qual é o seu rendimento? O seu rendimento é de 25%.
Ô, louco, professor, como você sabe? Você é um gênio. Não, jovem, é a mesma temperatura da anterior aqui, ó. 27, 125 e 127. Eu já calculei, deu 25%, tá? Então, esse pedacinho azul é a resposta da questão seguinte. E eu não vou calcular de novo, porque acabamos de fazer isso, tá? Isso é uma apostila bem montada, bem pensada, hein? 17. O rendimento teórico de uma máquina pode ser determinado pelo ciclo de Carnot a partir das quantidades de calor ou das temperaturas das fontes envolvidas. Beleza. De acordo com essa proposição, marque as afirmativas corretas. Quanto maior a temperatura da fonte quente, maior será seu rendimento. Aí vai falando as temperaturas. Olha lá. Vou colocar aqui o rendimento da máquina de Carnot. Fonte fria sobre fonte quente. Na alternativa, ele fala que quanto maior o valor da fonte quente, maior será seu rendimento. Tá? Se você aumentar o valor da fonte quente aqui, essa divisão, tá? Essa razão aqui, vai dar mais próxima de zero. Tá? Mais próxima, não vai ser zero, vai ser 0, alguma coisinha. Mais próxima de zero, 1 menos mais próximo de zero, vai dar mais próximo de 1. Então, sim, quanto maior a temperatura, maior o seu rendimento. Tá bom? Então, a primeira é verdadeira. Você viu que ele fala que marca as alternativas corretas e A, B, C, D e E. Então, pelo menos no meu material aqui, que é o online, que é o PDF, tá zoado. Não sei se o de papel de vocês está ruim assim também. Quanto maior a temperatura da fonte fria, maior será seu rendimento? Não, né? Porque se eu tenho maior temperatura da fonte fria... Deixa eu pegar outra cor aqui. Tá? Essa divisão, tá, vai dar mais próximo de 1. Porque os números vão ficar mais parecidos. Uma fonte fria mais parecida com a fonte quente, porque ela está mais aquecida, a divisão vai dar mais próximo de 1 e o rendimento cai. Então essa aqui é falsa. Tá? Até porque ela é oposta da anterior. À medida que a razão entre a quantidade de calor cedida entre a fonte fria... À medida que a razão entre a quantidade de calor cedida pela a fonte fria e a quantidade de calor recebida pela fonte quente aumenta, o seu rendimento aumenta. Vamos lá. Tá? Ele está falando assim. Se eu tenho uma razão entre a quantidade de calor cedida para a fonte fria e... entre a quantidade de calor recebida da fonte quente. Aumenta, o seu rendimento aumenta. Então pensa comigo, o que essa razão está dizendo? Se eu estou aumentando isso, se eu estou aumentando essa igualdade aqui, essa divisão, tem duas possibilidades para aumentar essa divisão. Ou eu diminuo a quantidade de calor que vai para a fonte fria, isto significa que eu estou aproveitando mais o calor, então beleza, isso aqui seria um aumento de rendimento. Ou eu estou mantendo a mesma quantidade de calor que vai para a fonte fria, estou recebendo mais calor da fonte quente. Se eu estou recebendo mais calor da fonte quente, estou jogando para a fonte fria a mesma quantidade, eu também estou aumentando meu rendimento. Eu estou aproveitando mais energia. Então a alternativa C também é correta. À medida que a razão entre a temperatura da fonte fria e da fonte quente diminui, seu rendimento aumenta? Essa é verdadeira porque ela está aqui, ó. Quanto mais próximo de zero for esta divisão, tá? Quanto menor for esse valor, quanto mais diminuir a razão entre a fonte fria e a fonte quente, mais o rendimento vai ser próximo de 1. E aí eu tenho uma eficiência maior, um rendimento maior. Lembrando que nunca vai ser 1, é impossível ser 1. Tá? Estou pensando próximos, valores próximos. Quanto menor a temperatura da fonte fria, menor seu rendimento? Não, por quê? Porque quanto menor a temperatura da fonte fria, mais próximo de zero vai ser essa divisão, então maior vai ser o seu rendimento. O problema aqui é esse menor. E talvez o problema seja o exercício, que fala para marcar alternativas corretas e tem A, B, C, D e E. Mas assim, né? Problemas do positivo. Agora, para a felicidade de vocês, podem responder a chamadinha
E eu vou fazer a saideira, tá? Eu sei que falta 1 minuto pra bater o sinal, ó, eu. Ei, saudade. Falta 1 minuto pra acabar a nossa aula, mas eu vou fazer mais um pra aproveitar que vocês já acordaram, ou pelo menos, né, ligaram um dispositivo eletrônico para ver a aula, porque acordar envolve outras coisas. E vamos para... Vou pegar um exercício menor, né? Porque eu também não quero comer o intervalo de vocês. Aqui. Uma máquina a vapor opera entre uma temperatura de caldeira de 230 graus Celsius e uma temperatura de condensação. Então, a temperatura da fonte quente, 230 graus Celsius. Temperatura da fonte fria, 40 graus Celsius. Sabendo que seu rendimento é 30% de uma máquina de Carnot. Eu não vou nem colocar essa informação aqui. Qual é o seu rendimento real? Então, olha lá. Vou transformar isso aqui para Kelvin. Aqui eu vou somar 273, mas deram os números também safado pra gente, hein? 273 mais 230. Tô louco, João? Você tem calculadora? Sim, jovem. Fiquei até com vergonha depois que eu vi o resultado aqui, mas fiz. E 273 aqui dá 313, né? É que eu não quero ter que fazer 2 vezes a conta. Exatamente, Kelvin. Vamos calcular o rendimento de Carnot. 1 minutinho acaba aqui, gente. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. O rendimento de Carnot é 1 menos 313 dividido por 503. Ah, professor, faça a conta na mão. Estou fazendo aqui, digitando na minha calculadora. Professor, mas no vestibular vai cobrar isso? Então, normalmente não cobra, tá? Normalmente não cobra. Mas você vai fazer essa divisão, vai dar aproximadamente 0,62. Tá bom? Aproximadamente. Aí aqui você já aproxima, você vai estar fazendo a conta, porque vai dar um número gigante. Na primeira casa, segunda casa decimal, separa. 1 menos 0,62 dá 0,38. Ou seja, um rendimento de 38%. Aí você vai babando igual um búfalo velho e marca a alternativa C. E erra. Porque esse rendimento que você calculou é o rendimento de Carnot. A máquina real tem 30% desse rendimento. Então, para eu calcular 30%, você pode fazer a regra de 3, né? 100% igual a 38. 30% igual a X. Ou você já multiplica esse valor por 0,3. E aí você vai descobrir que o rendimento dessa máquina real é de aproximadamente 11,4%. Então a alternativa correta é E. Tá? Então lembrando que aquela equaçãozinha lá do rendimento, ela funciona para a máquina de Carnot. Aquele que quer saber o rendimento da máquina real, que é 30% em relação à máquina de Carnot. Beleza? Jovens, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vou ficar aqui um pouquinho para... Se quiser que volte alguma coisa para copiar, beleza. Se não, boas aulas aí para quem for ficar acordado durante o dia. Bom resto de semana aí para vocês. A aula do Renan, que seria outra aula de hoje, já postei ontem, se eu não me engano, ou anteontem. Então já tá lá para vocês assistirem. Tá? E qualquer dúvida me procurem. Tá? No WhatsApp, dá um jeito aí, se vira. Vocês sabem como me encontrar. Yasmin, não me esquece de mandar mensagem, tá? Se você já mandou, desculpa, mas é porque eu não estou mexendo aqui no celular. Jovens, é isso aí. Mais 30 segundinhos para quem não responder a chamada. Aos que já responderam, farou, jovem. Falou, professor. Farou. Isso aí, manda um abraço pro Sigol lá. Que é o outro louco lá? O que o outro tá gemendo aí? O que foi, Leandro? A voz do além ali.